Momento da pregação no ar, Bruno G. Vamos abordar nessa edição versículo 33 do capítulo 12, falando acerca das árvores e seus frutos. Leamos o texto sagrado. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Mensagem forte, impactante, pelo fato de que Jesus aqui fala do cuidado com as palavras, do cuidado com o pensar, do cuidado com o transparecer, a aparência, tanto em aparecer ser uma coisa e não ser outra, como mesmo que apareça ser uma pessoa que seja, entre aspas, boa para a sociedade ou para o mundo. Evangelho não seja de acordo com a palavra. Aqui ele denuncia não só a hipocrisia, bem como o uso exacerbado da aparência para se gabar. Então esses seriam aí as condenações, as proibições, as admoestações para o cristão por meio dessa passagem. No versículo 33, Jesus diz: ou não fazei a árvore boa o seu fruto mau e a má o seu mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. De fato, uma árvore que dá um fruto amargo, ela tem que produzir aquele fruto amargo, aquele fruto específico. Do mesmo modo que aquela que produz um fruto gostoso, bom. Por exemplo, você sabe que a laranja nasce do laranjeiro, o limão do limoeiro. Não tem como um limão nascer na laranjeira, né? Ou no larejal, esse é o termo, e vice-versa, né? Como a laranja nascer no limoeiro. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que as coisas são do jeito que elas são, que para ele não há engano, e que para os que servem a ele, que tem a sua mentalidade, tampouco, porque eles discernem, eles conhecem pelo fruto a árvore, porque eles têm exatamente toda a sistemática, todos os meios que fazem ou que ajudam para ele ter uma noção, uma ideia, uma resposta daquilo que ele está vendo. Muitos podem até interpretar que essa mensagem, esse versículo dá vazão, dá vez para o preconceito, porque o sujeito vai olhar para o estereótipo da pessoa, para a aparência, então vai dizer: ela é dessa forma. Não é isso. Quando Jesus aqui está falando do fruto e da árvore, ele está falando
uma coisa que é óbvia. Está falando da diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Porque para o cristão não existe preconceito, porque tudo é puro para os puros e tudo é impuro para os impuros, como diz em primeiro capítulo de Timóteo. Então, para quem está em Cristo Jesus não há preconceito, não há ideia estereotipada, não há desprezo, nada disso. E o cristão, ele discerne o que é de Deus e o que não é. Isso é uma verdade, mas não que ele tenha preconceito, porque pode apresentar ou aparentar ou estar diante dele ou dela serva de Deus, uma determinada pessoa, e ela está com aparência não condizente, entre aspas, com aquilo que se tem de acordo com a doutrina de Cristo, mas que na realidade não é a doutrina de Cristo, é da religião. E aí há uma diferença. Concordo sim que a religião produz, fabrica pessoas para terem ou serem preconceituosas, para terem preconceitos e serem realmente pessoas que não sabem esperar um pouco para ver quem de fato é, né? E essas pessoas pagam muito mico, são envergonhadas, porque para Cristo, quem tem a consciência do Evangelho sabe que não é assim, porque Deus confunde todo mundo. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Jesus chamou as prostitutas para alcançar a salvação, se elas se arrependessem, obviamente. Então, em Cristo nós não temos que ter preconceito. Existem vários outros exemplos. Então, como eu estava falando anteriormente, a pessoa está diante da pessoa cristã. Se ela é religiosa, ela é preconceituosa. Tudo leva a crer. Agora, se ela é cristã, não é. Porque ela vai examinar todo o contexto. Ela não vai examinar o simples fato da pessoa dizer que ela é cristã. Ela vai examinar o todo. Ela não vai analisar o simples fato da pessoa dizer que é boa para o seu próximo, faz o bem, que é filantrópica, que é altruísta. Ela vai analisar todo o contexto, o todo da pessoa. Ela tem uma ideia ou uma visão holística do mundo todo, diferente dos religiosos de fato. Os religiosos, ele chega a confundir um pé de limão com um pé de laranja. Os religiosos chegam a confundir um pé de bergamote, ou tangerina, com um pé de laranja ou de limão. Veja, isso acontece de fato, né? Comumente, nós, humanos, às vezes, com esses três frutos, a gente se equivoca, porque o próprio pé, a própria folhagem, são parecidas, são semelhantes. Inclusive a estrutura, um pouco a estrutura, como está no seu começo, do fruto. Principalmente a tangerina. A tangerina pode parecer um limão galego. Então, se isso na natureza acontece, na natureza divina não acontece. Agora, quem está na natureza humana, não nasceu de novo, vai ter essa dúvida, vai ter confusão, vai fazer confusão. Vai ver coisa a mais onde não deveria ver,
vai desprezar o que é de Deus e aceitar o que não é. Muitas igrejas assim estão, porque perderam a visão espiritual. Já não sabe mais discernir um pé de limão de um pé de laranja de um pé de tangerina. E aí fica complicado o sujeito olhar para o pé e ver ou achar que o fruto é outro. Mas se for analisar de perto ou provar o fruto, já percebe que é um outro. E aí que mora o problema, por conta do preconceito. Quantas pessoas que acham que Jesus é conforme a religião prega. E aí te rotulam pelo fato de tu não andar de acordo com a religião como pessoas más, ímpias, como pessoas do mal. Não sabendo eles que aqueles que estão junto com ele na religião são mais maléficos, estão planejando o seu fim, vendo e querendo que ele morra, que ele se dê mal, enquanto aquele que ele julga, que essa pessoa julga, que esse indivíduo julga como ruim, ainda deseja o bem para ele. Então é falta de visão espiritual e falta, eu diria, de longanimidade. Ser longânimo. Deus é longânimo. Nós vamos ler exatamente lá na carta aos Efésios, se eu não me equivoco é os Efésios, não é os Efésios, é os Gálatas, que fala dos frutos do Espírito Santo. E quem tem a mentalidade de Cristo, ele examina se a pessoa tem esses frutos do Espírito Santo. E ela tendo esses frutos do Espírito Santo, a pessoa não se equivoca, porque de fato ela chegou. Então nós temos que pensar nesse sentido, meus caros. As coisas são tão fáceis, ao mesmo tempo tão difíceis, porque o ser humano complica por falta de examinar as Sagradas Escrituras, por ter preguiça de analogia, comparação com as Sagradas Escrituras das situações do cotidiano e fazer a comparação da vida do ser humano e da sua própria vida principalmente, porque nós temos que examinar para não cair também em tentação. Eu falei aos Efésios, mas não é aos Efésios, é aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, aqui o Espírito não é o nosso Espírito, não é o seu Espírito, não é o Espírito imundo, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é, portanto, caridade, amor, gozo, alegria, paz, tranquilidade, longanimidade. Essa longanimidade é paciência, benignidade, fazer o bem, bondade, fazer aquilo que é bom, ter fé, ter mansidão, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa que de fato é equilibrada, e temperança, uma pessoa que é, aliás, mansidão é paciente, não é? Ou também moderada pode significar, e temperança equilíbrio, não é? Então esses são os frutos do Espírito, são 9. A pessoa que possui esses 9, ela tem sim algo de Deus, ela é fruto da árvore de Deus. Versículo 23 chega a dizer: contra essas coisas não há lei. Não há lei para quem exerce a caridade, a alegria, ou busca a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja, quem tem a mentalidade de Cristo, e sim todas as coisas, não é discernido. Tanto discerne da sua vida, como da vida dos demais, e como das igrejas, das doutrinas de determinadas igrejas, melhor dizendo. Quando você olha para uma pessoa
que ela aparenta ter santidade, ela aparenta ser uma pessoa amorosa, radiante, cheia de alegria, uma pessoa que é cheia de paz, que é uma pessoa humilde, que espera com paciência, que quer fazer e praticar o bem, que deseja o bom ou procura fazer aquilo que é bom, que é equilibrado. Então, quando você olha para essa pessoa e vê que ela tem isso, porque ela é de Deus. Agora, se ela é uma pessoa destemperada, se ela é uma pessoa desamorosa, como nós vamos saber que ela é uma pessoa amorosa? Olha, você tem que ir lá em 1 Coríntios 1,13 examinar acerca do amor. Amor que não folga com a justiça, mas com a verdade, que não se ensoberbece, que não busca seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê. É uma definição de amor, principalmente espiritual. De gozo, alegria. Alegria é como a do mundo? Não. Porque o próprio Jesus disse que ele daria a paz, e está ligado também à alegria, não como o mundo a dá, diferente. Então, já vemos que é uma diferença. Não é uma alegria exacerbada, não é uma alegria falsa, é uma alegria contagiante, verdadeira e que tem constância. Ou seja, que não é momentânea. Por mais que você sofra, por mais que você tenha algum tipo de dissabor, ou essa pessoa tenha, ela é feliz, você é feliz. Paciente. Aí é necessário ter a paciência de Jó. Enfim, se nós formos meditar em cada um desses itens, nós ficaremos aqui bastante tempo e dar uma mensagem tremenda acerca disso. Só quero salientar, meus caros, é que a árvore, quando ela é de Deus, ela produz esses frutos que nós falamos. E quando ela é a árvore do homem, ela produz os frutos do homem. E os frutos do homem, quando a partida, são as obras carnais, que são exatamente o que está escrito também aos Gálatas 5, 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Prostituição. O sujeito vive só de promiscuidade. Não tem um relacionamento sério, firme. Não tem e nem quer constituir família. Impureza. A mente dele é totalmente sórdida, suja. Só pensa em coisa terrível, abominável, estapafúrdia. Lascívia, sensualidade. Não a sensualidade natural que as mulheres têm, até o homem tem, os traços sensuais. Não é isso. É a coisa mais chama mais atenção. É o extremismo. É querer se aparecer, chamar a atenção, atrair os homens ou as mulheres. É querer estar nos holofotes. É querer seduzir. Fazer aquilo que a mulher de Potifar quis fazer com José. Fazer o mesmo que Jezabel quis fazer com o profeta Jeú. Esses são alguns exemplos de lascívia, de sensualidade. Fazer o que Dalila fez com Sansão. Seduzir para enganar, para fazer mal, para tirar ele, ou para tirar dele ou dela a paz, o sossego, a união, a felicidade. Isso é obra carnal. Isso é obra contrária do Espírito. Isso é fruto do homem. Isso é fruto da religião do homem também.
Idolatria. Os ídolos. Amar mais os ídolos feitos por mãos de homens do que o próprio Deus. Adorar a criatura de vez de adorar o Criador. Feitiçarias. Obras para fazer o mal para as pessoas, para vê-la na pior. E inimizades, porfias, lutas, emulações, agitações, iras, pelejas, dissensões, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esses frutos demonstram exatamente que árvore você é e apontam para o inferno de você. Pelas palavras nossas nós seremos justificados e condenados. Por essa palavra que é Jesus, nós seremos julgados. As nossas atitudes, elas demonstram quem nós somos. Portanto, a árvore, se é de Deus, se você é a videira verdadeira e está em Cristo Jesus produzindo frutos, você cumpre aqueles 9 frutos do Espírito. Do contrário, você faz a obra da carne e do homem, eu diria até de Satanás. Então está muito claro, é fácil de discernir. Só que existem pessoas que complicam, porque foram doutrinariamente ensinados que o que vale é um ensino da sua religião. A religião diz que é para o homem andar, por exemplo, de calça e não pode andar de short. A Bíblia não fala nada disso. Ah, falou lá de lascívia, porque o short pode ser lascivo, pode ser sensual. Depende do short, existem vários shorts. Shorts sociais, shorts que você pode usar para caminhar, para fazer qualquer atividade social. Existem outros que são mais íntimos, obviamente. A Bíblia não fala nada disso. Mas a religião diz que é pecado e que você possivelmente pode até ir para o inferno. Isso não é a vontade de Deus. Isso é legalismo. Isso é uma obra carnal para criar dissensão no meio dos cristãos. Isso é farisaísmo, hipocrisia. Aí te condeno porque você usa short, mas não olham para aquilo que eles estão fazendo, que é contra aqueles 9 itens do fruto do Espírito Santo, porque eles não têm amor, porque falta a bondade, porque falta a paciência, porque falta a paz, a benignidade, etc. Então está tudo claro. Não existe nada apontando para aquilo que a religião ensina. A religião quer colocar uma regra, ditar uma regra, mas que não necessariamente tem respaldo bíblico. Um outro exemplo, usar véu. A mulher deve usar véu quando estiver na congregação. Se não usarem, podem ser consideradas rameiras. Isso, apesar de ser bíblico, não é cristão. É um fator cultural e que não está lá na obra da carne nem do espírito. Nós temos que atentar para a Bíblia Sagrada. A reforma protestante serviu para colocar alguns lemas, dentre eles o sola escritura. O que quer dizer o sola escritura? Só a escritura, só a Bíblia. Catecismo, regulamento interno, não pode estar acima da Bíblia. Também na reforma temos o só fide,
Só fé quer dizer só a fé salva. As obras de sacrifício é um outro exemplo de legalismo, de religiosidade barata, não nos salva. Você fazer sacrifício ou pagar promessa, um santo, uma santa, esses que não podem interceder por você, porque é só Deus, único mediador entre, aliás, é só Jesus, único mediador entre Deus e o homem, é exatamente uma obra carnal. É a idolatria que lá está. E não está cumprindo sola fide, só a fé. Porque é a fé, pela graça do Senhor, favor esse merecido, é que nós alcançamos a salvação. Obviamente que a fé tem obra, mas não é as obras do Antigo Testamento, da Tanar, não é as obras do Antigo Pacto, mas sim as obras da caridade, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Não é a obra de você sacrificar um animal para perdão dos pecados, não é a obra de você se confessar, é que vai justificar a sua fé. Não é essas obras, são outras obras. Você não delega a terceiros para alcançar a bênção, a cura, o perdão dos pecados, não. Você vai direto à fonte, direto a Jesus. Então, esse é mais algum dos exemplos das árvores da religião, da árvore de Deus. E nós falando de árvore, tem uma metáfora muito interessante lá em Gênesis, né? Nós vamos ler, muito maravilhosa. Gênesis capítulo capítulo 3, versículo... acho que é melhor nós começarmos do 2, né? Porque do 3 é a tentação, do 2 então. No versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, ou comeres, certamente morrerás. No versículo... Vamos ver onde que fala das 3 árvores. É para ser no versículo... assim, no versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista, e boa para a comida. Então veja, que a vontade de Deus era só coisas boas. Era só árvore com frutos bons. Isso no jardim do Éden. Versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. Era árvore agradável à vista, boa para comida. Não era o azedo, não era o agridoce, né? Até agridoce nem dá, né? Que é meio salgado, meio doce, né? Ou pode ser meio azedo e meio doce, ou amargo e doce. E a árvore da vida no meio do jardim. Então veja, e fez Deus brotar da árvore toda a árvore agradável à vista e para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então tinha várias árvores, a árvore agradável à vista, toda a árvore agradável à vista, a árvore da vida no meio, e a árvore da ciência e do mal. E o mandamento, no versículo 16 diz: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda ela poderia comer. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Agora vamos para o capítulo 3, versículo... vamos lá. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então eles descumpriram o mandamento do Senhor.
Vamos ler mais outro versículo. Versículo do capítulo também. De 2. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo, não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e a coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Voltando para o versículo 14. Ou melhor dizendo, ver se é o 14, ou não, 17, vamos lá. Então disse a Adão: portanto, desses ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te não ordenei, dizendo não comerás, dela maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os seus dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Veja, que começou a produzir espinhos e cardos. Não existiam espinhos nem cardos. E possivelmente até a erva do campo, se tinha, não era para comer, não era comestível. Então, no início Deus criou 3 árvores. Aliás, 2 árvores e uma multidão de outras árvores. Essa multidão de outras árvores você poderia comer. A da vida no meio do jardim, interessante é que Deus não proibiu ela, né? Mas eles não comeram ela. Eles foram comer da ciência do bem e do mal. Mas por que eles não comeram a do jardim? Do meio do jardim, perdão. Pelo fato que a árvore da vida que está se falando ali é o próprio Jesus. Era a vida eterna. Eles já tinham vida eterna. Para que eles queriam degustar da árvore da vida? Simbolicamente, tipologicamente. Não era interessante. Eles podiam até degustá-la para então se aproximar mais de Deus, mas Deus estava ali, né? Para talvez renovar o pacto com Deus, já porque ela simboliza Jesus, Jesus simboliza a palavra simboliza a doutrina é essa que é amar Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. Poderiam comer, não há proibição. A proibição é a árvore da ciência e do mal. As outras árvores poderiam comer, as normais, as naturais. Então olha que interessante nós meditarmos nesse sentido. No início, então, Deus criou árvores boas, possivelmente espinhos em casa não existiam, mas possivelmente até mesmo árvores azedas, com frutos azedos, não existiam. E passou a existir por conta do pecado do homem, de sair do Éden. Então veja que o interesse de Deus é o nosso bem, não é o nosso mal, inclusive daqueles que não estão no seu caminho. O interesse de Deus não é nos deixar como autoritários, ditadores do regime durante a vida dos outros. O desejo de Deus é que você esteja bem, todos os demais estejam bem. O desejo de Deus é que, desde o princípio, isso é um princípio norteador de Deus, né? Que dá o norte a tudo, a vida, enfim, dá o sentido à vida, é o amar, é o fazer bem. E a religião, em contrapartida, ela serve para destruir. Então, veja só, você tem várias árvores. Você tem a árvore da vida e você tem a árvore da ciência do bem e do mal. Essa você não pode. Você não aproveita a árvore da vida. Você não se delicia com as outras que você poderia comer. Você vai dar ouvidos à voz do inimigo para comer da árvore da ciência do conhecimento. Isso foi tão desagradável
para Deus que ele teve que expulsar eles do paraíso, porque se tornaria insuportável eles viver depois de ter degustado esse fruto, que não é maçã, porque a Bíblia não relata, e muito menos simbolismo de sexo, porque o coito era feito no jardim do Éden, não como hoje nós assim fazemos, obviamente, né? Até porque era um estado de inocência, eles andavam nus, copulavam a hora que era para copular, tinha o prazer, obviamente. No entanto, a sua mente era pura, não se pensava 24 horas em sexo. Tinha outras coisas para fazer, até porque ele estava numa eternidade, né? E não tinha essa consciência, vou perder meu tempo. Meu tio dizia, já falecido, que ele queria ter a minha idade para aproveitar mais. O aproveitar mais que ele dizia era exatamente copular com mulheres, já que ele estava separado. Então o vício dele, o prazer dele era o sexo, ele não via outro prazer na vida, e foi por conta até disso que ele acabou falecendo, porque tinha que tomar um remedinho, né? Você sabe qual é o remedinho, e o remedinho fez mal para ele e acabou o vitimando, dando um infarto. E muitas pessoas nos dias atuais acham que o prazer é só o sexo, ou que o prazer é o vício das drogas, do álcool, do cigarro. Isso não é prazer, isso não é gozo. Está lá dizendo em aos Gálatas como fruto do Espírito. É algo maior, transcendente, que excede a todo entendimento. É aquela paz, aquela coisa maravilhosa, aquele gozo inefável, como o apóstolo Paulo falou quando subiu até o terceiro céu. Então eles tinham, Adão e Eva, tudo isso, mas não foi suficiente. Tinha que dar a voz ao maligno, dar ouvido, ou melhor dizendo, ao maligno. E aí te gerou aquela expressão que o proibido é. Tem o prazer ali da adrenalina, mas depois a consequência é gostosa, maravilhosa? Não é. É um engano do maligno. E eu diria que a religião, a falta de consciência e de conhecimento de Deus, seria exatamente desobedecer o mandamento do Senhor e se tornar uma árvore proibida e dar um fruto proibido, que não, tanto a pessoa não pode comer como os demais não podem comer e não pode transparecer, porque são frutos que realmente destroem a pessoa. Por isso que o certo, recomendável, é de fato você obedecer o mandamento do Senhor, que é ser uma árvore boa, produzir fruto bom, seguir a árvore boa, degustar a árvore boa, o fruto da árvore boa, e ser. Porque do contrário, você não entra no reino dos céus. Agora é uma meditação muito interessante. Por que eles não comeram então? E por que o inimigo não atentou para eles comer a árvore da vida? Porque talvez se ele comesse a árvore da vida, eles iam ter uma consciência no amor e no temor do Senhor, para não transgredir esse mandamento e comer a árvore da ciência e do mal. Ao comer a árvore da ciência e do mal, o fruto, o que Deus faz que nós lemos? Vai lá, coloca um anjo proibir para que eles não venham comer a árvore da vida, porque senão aí estava toda a humanidade, toda a raça humana destruída, porque eles não só teriam conhecimento, como também eternidade. E o castigo do pecado foi a morte. E por conta exatamente desse pecado, dessa morte, é que Deus impediu que eles fossem comer aquela árvore, porque aí acabaria com a morte deles, o castigo. Agora nós temos a árvore da vida, que é Jesus, que lá em Apocalipse vai falar que é Jesus que nos dá a vida e a vida eterna. Vamos ver se nós encontramos exatamente o versículo. Versículo, possivelmente é o 22. 22, versículo 2.
No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos se virão, e verão o seu rosto e suas testas, estará o seu nome. Enfim, aqui é claro, dando a entender, obviamente, que essa árvore que estava também no meio da praça, estava também no jardim, agora simbolicamente, é Jesus, é a vida eterna. Ele mesmo disse que é a árvore da vida. Então está claro, meus caros, que agora nós temos a eternidade por Cristo Jesus, se aceitar a sua doutrina. No entanto, se nós não aceitarmos e andarmos de acordo com a vontade dos homens e da religião, nós vamos realmente ir de ladeira abaixo. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Serpentes, astutos ou astutas, como podeis vos dizer boas coisas sendo mal? Pois o que há em abundância no coração fala a boca. O que esse versículo implica? Pelo fato de o homem, da mulher, de Adão e Eva ter transgredido a lei do Senhor, o mandamento, eles passaram a se tornar ou ser considerados maus. E o versículo chega a dizer: como nós, sendo mal, podemos dar ou falar coisas boas? Jesus, certa feita, falou que não existe nenhum bom a não ser o próprio Deus. Também falou que vós que sois pais maus ou homens maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Por que nós somos maus? Porque herdamos a natureza pecaminosa adâmica. Porque nós já nascemos com a consciência, ou pelo menos mais tarde isso vai, né? Quando nós nascemos e continuamos em vida, ok? Vai ter a consciência do pecado, que nós não estamos mais um tempo da inocência, como estava Adão e Eva, e que a nossa natureza, na sua essência, é pecaminosa. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com aquilo que muitos já chegam até a criticar a Bíblia, ao afirmar que a Bíblia fala do pecado original e que esse pecado original nós temos, então nós somos pecadores ad eternos. Não é nada disso. Isso é simbolicamente. Somos pecadores pelo fato de que debaixo do sol não tem nenhum que faça coisa boa, não há nenhum justo. Isso até é um ato de humildade, reconhecer nossas misérias, que precisamos de Deus. Porque o homem bom não precisa de Deus, não precisa de nada, ele até se torna um, não é verdade? Então isso é uma falácia. Nós somos pecaminosos, nós somos do mal. Sim, somos do mal simbolicamente. Não quer dizer que o homem nasce mal. Eu já sou adepto da corrente filosófica que diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Porque ele é neutro. Na realidade seria o certo: o homem nasce e a sociedade o corrompe ele por bem ou por mal. Seja a sociedade familiar, seja a sociedade escolar, seja a sociedade que for. Agora a sociedade divina de Cristo, a família de Jesus, essa não. Conduz o sujeito, a pessoa, homem e mulher, para o caminho da paz, do gozo, da alegria. Então quando se fala que nós somos maus, é nesse sentido. Como nós sendo maus, nós podemos falar coisas boas? O que está na abundância do nosso coração, na nossa mente, aqui não é o coração, não é o órgão, mas é um simbolismo da mente, do espírito. Isso fala a boca.
o que nós pensamos, cogitamos, falamos, porque somos mal. Quando estamos na natureza humana, nós somos realmente pessoas más. Quando passamos a ser participantes da natureza divina de Cristo, nós somos, ou devemos ser, pessoas boas. E uma das características que realmente demonstram que nós somos pessoas do bem é produzir os frutos do Espírito Santo, né? Amor, paz e tal. Então, Jesus aqui, pessoas que estão em nosso meio, ela tem a tendência, seja cristão ou não, de dizer: não, eu sou um homem bom, sou uma mulher boa, eu ajudo o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo, para querer ocultar os seus pecados, para querer dizer que não, eu sou santo, eu sou melhor que todo mundo. Eu não sou passível de condenação, porque eu sou, né? E não existe eu sou. Pelo menos na natureza humana. O eu sou é só na natureza divina. Jesus disse eu sou, porque Ele é. Do mesmo modo que quando nós aceitamos a Ele, nós passamos a ser. E ser discípulo dEle. Ser servo dEle. Então não sejamos hipócritas. Não sejamos que nem os fariseus, achando que nós somos melhores do que outras pessoas, que nós podemos dar bom conselho, porque de bons conselhos, como diz o ditado, o inferno está cheio, tá? Porque o que vale é a vontade de Deus e não a nossa. Porque o que vale é o que Deus sabe, o que Deus nos conhece de nós, e não aquilo que nós dizemos. O que vale é aquilo que nós somos. E o que está cheio do coração fala a boca. Se o teu coração, se a tua mente está convertida, está em Cristo Jesus, você fala coisas boas, você externa coisas boas, você produz o fruto do Espírito Santo. Do contrário, você produz, externa obras carnais, frutos da carne, frutos da religião humana, frutos das heresias, fruto das obras malignas e satânicas. Então, por isso que o nosso coração, a nossa mente tem que estar ligada no trono da graça. Nós temos que pensar lá no alto. Nós temos que estar procurando meditar naquilo que é bom, naquilo que é reto, naquilo que tem virtude, naquilo que é de boa fama, como o apóstolo Paulo falou aos Filipenses 4:8, para que tudo nos vá bem, para que a bênção seja total a nossa vida, para que os milagres aconteçam, e etc, etc. 5:35. O homem bom tira boas coisas do teu bom coração, do teu bom tesouro, melhor dizendo, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, você é homem bom ou homem mau? Você é ser humano bom? Você é homem, mulher boa, bom ou mau? O que você é? Deixe a hipocrisia de lado. Agora, se de fato você está em Cristo Jesus, você deve transparecer, você deve externar, você tem essa incumbência, essa missão de fato, apresentar coisas boas, frutos bons, de tirar, de sacar coisas que de fato edificam e que não são para destruição, são críticas, se assim forem, construtivas e não destrutivas. O homem, portanto, bom, ele tira coisas boas do seu coração, ele pensa em coisas boas, ele é positivo, ele não é negativo. O homem bom, ele pensa na sua vida, em melhorar, em ter paz, em ter gozo, em ter felicidade aqui mesmo. Porque o reino de Deus, a quem aceita Cristo, já começa a partir daqui. Depois da morte física é uma passagem para uma eternidade, para uma plenitude, para o completo, para algo que hoje nós vemos em parte, vemos totalmente. Então, meus caros, você tira coisas boas do seu coração, da sua mente, ou coisas más? Você pensa em coisas más constantemente ou coisas boas? É aí que você tem que mudar. Se de fato você produz bons frutos, se de fato você procura ser a boa árvore, se de fato você não é fingido, não visa enganar,
se de fato você tem discernimento das coisas, você então produz aquilo que é certo, honesto. Você ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo, na prática. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola, ociosa ou precipitada que o homem disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Agora que vem aquilo que São Tiago falou, a religião de Deus é frear a língua para falar só coisas boas. E para falar coisas boas é necessário pensar em coisas boas. Por isso que Filipenses 4:8 é muito interessante e bom para que você leia, medite e tente aplicar aqui esse versículo na sua vida, no seu cotidiano. Porque, como disse no início, Jesus condena aqui a falta de temor e de controle, tá? De temor a Deus, de controle, de autocontrole, melhor dizendo, o falar por falar, precipitado, o preconceito e etc. No versículo 36 está dizendo para nós sermos comedidos, para nós refrear, porque tudo que nós dissermos de modo precipitado vai fazer mal para nós. É necessário nós analisar o todo, como já disse. Aqui é uma exortação de examinação, examinar tudo e reter o bem. Nós não podemos estar falando ou de uma pessoa ou de um determinado tema sem antes nos aprofundar, sem antes ter algumas noções pelo menos do que está se tratando, porque nós estamos sujeitos exatamente à derrocada, e isso é ser soberbo, e quem tem soberba está sujeito à ruína, porque Deus resiste soberbos e exalta os humildes, e quem é humilde, ele é um sujeito que está mais apto a ouvir do que a falar, porque ele sabe que o ouvir é ouro e que o falar é prata, como diz Salomão. Então refreamos nossa língua para falar aquilo que é da vontade do Senhor, para não se acovardar, falar a verdade, nada mais do que a verdade, sermos sinceros, realmente sermos bons representantes de Deus, testemunhas de Jeová, não como a religião testemunha de Jeová, mas testemunha de Jeová de acordo com a Bíblia Sagrada de fato. Produzimos bom fruto, os frutos do Espírito Santo, se é que nós temos o Espírito Santo pelo qual nós somos selados pelo dia da redenção, devemos assim mostrar com atitudes. Do contrário, não temos. Como é que o Espírito Santo pode operar ou estar numa vida de uma pessoa que não produz pelo menos nenhum item das características do fruto do Espírito Santo ou dos frutos do Espírito Santo? Como que pode? É inconcebível essa ideia, né? Ainda mais o Espírito Santo, que a palavra já diz mesmo santo, que só habita em tempo puro, purificado. E aí que você discerne, porque pelos frutos você conhece a árvore. Então refreamos a nossa língua, nosso falar. Versículo 37: porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. É óbvio. Pelas palavras que nós dizemos, seremos justificados ou condenados. Eu posso até trazer alguns exemplos de personagens bíblicos que foram, por conta da sua fala, justificados. Outros, por conta da sua manifestação, condenados, né? Por exemplo, quando Jesus está a ser morto na cruz, onde no seu lado direito está Dimas, no seu lado esquerdo está Gestas. Dimas reconhece Jesus como filho de Deus e pede misericórdia para estar no paraíso com ele. E Gestas fica zombando. Dimas repreende Gestas. Dimas aproveitou a ocasião para ser justificado, para ser perdoado e para alcançar a salvação. Gestas, zombador, não alcançou nada. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Outros exemplos: pessoas que Jesus curou porque chegaram até ele
tiveram fé, coragem de passar por todas as barreiras que existiam da época, sociais, de preconceito, para alcançar a bênção, foram justificados e abençoados, enquanto outros, por falar mal, por perseguir Jesus, perderam a grande oportunidade da sua vida de alcançar a salvação. Outros, por conta da sua hipocrisia, demagogia, como Pôncio Pilatos, dizendo que lavava suas mãos, mas não fez nada para impedir que o inocente Jesus fosse condenado e, por conseguinte, crucificado, morto. São pessoas, meus caros, que nós analisar a Bíblia Sagrada perderam a oportunidade por conta exatamente inapropriada. E não só isso, principalmente por não falar aquilo que deveria ser falado. E nós temos que pensar nesse sentido, para que realmente nós tenhamos a bênção do Senhor, para que realmente nós tenhamos aquilo que nós queremos ter, que é a presença de Deus, paz, gozo, bênção aqui na terra e no futuro, a vida eterna. Que Deus os abençoe. Falo mais ao vosso coração para você ser a árvore que dá bons frutos, para você ser a árvore que agrada a Deus, assim como aquelas árvores eram agradáveis aos olhos tanto de Deus como também de Adão e de Eva, que eles podiam comer. E que nós não sejamos a árvore que desagrada a Deus, que não é permitida nós ser, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Estou falando aqui numa linguagem metafórica. Estou querendo dizer que a árvore da ciência e do mal nós produzimos, não é nesse sentido. É no sentido de nós não sermos ou produzirmos o fruto da árvore da ciência do mal, que seria na realidade o mal de fato, tá? Então é isso. Eu poderia estar aqui falando umas outras coisas, mas o tempo não nos permite. Uma próxima meditação falarei acerca dessa metáfora das árvores e dos frutos. Você é a árvore de Deus ou a árvore da religião? Você é a árvore do inimigo ou a árvore do Senhor? Examine. Faça a autorreflexão, a autoexaminação, porque enquanto há tempo, a esperança ainda dá para mudar para o melhor. Chegará um tempo que não terá mais como, né? Porque depois da morte estamos sujeitos, destinados ao juízo. Que Deus os abençoe. Até a próxima.